Muito bem, meus irmãos em Cristo, vamos abrir a palavra de Deus nesta hora, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32, o conhecidíssimo texto da parábola do filho pródigo. É muito conhecida, mas numa noite em que a gente quer falar de retorno, de restauração, de cuidado de Deus, de perdão, de renovo, o que seria melhor do que isso, esse texto? Portanto, por mais que ele seja conhecido, eu vou tentar, pela misericórdia do Senhor, dar alguma conotação nova, alguma coisa que realmente seja novo. Mas como o Evangelho não é a proclamação de velhas verdades, desculpem, o Evangelho não é a proclamação de novidades, mas é sempre o proclamar de velhas verdades, que Deus tenha misericórdia de nós agora. Então, Lucas 15, a partir do verso 11. E continuou Jesus com as suas parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais jovem, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, o jovem foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se também das bolotas, das alfarrobas, da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, nesse chiqueiro de porcos, morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já nem sequer sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Este irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado para ele? Então lhe respondeu o pai: Meu filho,
Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Muito bem, meus irmãos em Cristo, guarde bem o que eu vou dizer hoje. Esta história contada por Jesus poderia ser chamada assim, poderia ter o seguinte nome: a história do incansável amor do Pai por seus 2 filhos afastados dele. 2 filhos, pastor? Sim, os 2 estavam afastados. Mas a história não diz que um estava em casa e o outro não estava. Não importa onde estivesse, estavam os 2 longe. Estavam os 2 sem nenhuma comunhão com o Pai. Estavam os 2 sem nenhuma comunhão com o Rei. A palavra diz, não importa, estão os 2 afastados. Por isso, meu irmão, eu já começo aqui com muito carinho, dizendo a você que o fato de estarmos dentro da igreja, que participemos de culto, inclusive, não significa com isso que estamos imediatamente ou automaticamente vivendo na comunhão com Deus. Vivendo. Vamos conhecer os personagens dessa história. Os 2 filhos, sim, os 2 filhos, o mais moço e o mais velho. O mais moço, ele representa aquele menino rebelde, aquele jovem que diz, estou cansado de igreja, estou cansado da casa do pai, não me importunem, eu estou indo embora. E vai. O outro é o filho mais velho. Filho mais velho este, que nunca foi embora de casa, mas também nunca foi filho de verdade. Ou se era um filho muito afastado do seu pai. O outro personagem é o pai, que aqui representa Deus, o próprio Deus, as próprias ações de Deus. Acabaram os personagens? Não, tem mais um, os porcos. E eu sei que você vai ficar ansioso até o final que eu vou falar dos porcos. Não tem aquele filme do nosso grande C.S. Lewis, Crônica de Nárnia, a feiticeira, o guarda-roupa e o leão. E aqui é parábola de Jesus, os 2 irmãos, o pai e os porcos. E os porcos estão aqui. Vamos conhecer agora um por um. O primeiro filho, que se Deus por acaso fizer alguns de nós, como é que eu diria, nos enquadrarmos, nos identificarmos com um desses, que estejamos abertos à ação do Espírito, para que Deus hoje reconcilie-nos com o Pai, como fez com os 2 filhos. Na verdade, a Bíblia fala que o filho mais novo, então, teve uma reconciliação linda. Então vamos começar por ele, o mais novo, que representa filhos que se afastaram da casa do pai, literalmente, afastou mesmo, saiu, não voltou mais, e foram viver longe. A casa do pai aqui é a igreja, porque o pai é Deus. Então a casa do pai aqui é a igreja. E você não tem ideia, segundo as últimas estatísticas feitas pela editora Cepal, existem mais pessoas afastadas da igreja do que dentro dela. Existem mais pessoas que já foram fiéis, ou pelo menos mostraram fidelidade, e que hoje estão no mundão, do que propriamente os que se mantêm fiéis ao Senhor. Muitas pessoas estão afastadas e vivendo distante da igreja e vivendo distante do Pai. Eu sei que alguns que possam estar me vendo pela televisão, ou aqui mesmo, podem até dizer, pastor, eu só estou afastado da igreja, mas de Deus não. Isso é o tipo da coisa engraçada, porque o próprio Deus disse que Ele gostaria que ninguém se afastasse da congregação, como é costume de alguns, mas que vocês estejam sempre lá no livro de Hebreus. E o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, tenho saudade da casa de Deus. Como é que pode dizer que está amando a Deus verdadeiramente, mas não tem nenhuma vontade de estar no meio da igreja do Senhor? Eu sei que alguns dizem, igreja é uma instituição falida, e eu digo que não é.
Ela tem suas lutas? Tem. Sua dificuldade? Tem. Isso é uma maneira de alguém se afastar, dizer, ela não está assim. O Espírito Santo de Deus ainda é dono da igreja. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E a igreja ainda é o melhor lugar do mundo para criar filhos, é o melhor lugar do mundo para viver. É como a Arca de Noé, que o pessoal costuma dizer, né? A Arca de Noé, por dentro, devia estar um cheiro ruim, porque trancada 40 dias, um calor tremendo da Mesopotâmia, e ali os animais fazendo tudo quanto é sujeira, ele não podia nem abrir a janela para jogar fora. Mas pergunta se os 8 que estavam dentro da arca queriam sair. Por quê? Porque do lado de fora tinha morte. E a igreja, meu querido, você, que sem perceber permitiu que Satanás te enganasse e dissesse que a igreja está falida, que a igreja de Jesus não deve prosseguir, escute o que eu vou dizer a você. Então faz o seguinte, sai, abre a porta da arca e sai. Porque se dentro tem um mau cheiro característico do ser humano, lá de fora tem juízo característico de Deus. O que você prefere? O que você prefere? O filho mais novo é aquele que foi embora. O texto diz que ele abandonou o seu pai. O que o levou a se afastar da igreja? O motivo dele são alguns os motivos, mas só existem tantos motivos hoje em dia. Mas eu podia resumir o seguinte: o que levou aquele rapaz a ir embora da igreja, se afastar da casa de Deus, se afastar do próprio Deus, foi as luzes do mundo. O pai era rico, ele disse, se eu pegar a parte da herança que é minha, diz o texto, né? Eu boto no bolso, abro uma caderneta, pego um cartão, como é o nome disso? Cartão de crédito, cartão de débito, e eu vou viver a vida. E ele foi. Ouviu aquela voz que diz, vai viver a vida, rapaz. Você vai ficar numa igreja. Você não pode, é o que alguns acham, né? Como crente você não pode fazer nada, coitados. E o rapaz foi. Os motivos dele, as luzes do mundo. Agora olha para mim, você que está aqui, ou você que não está, mas está conosco nesse culto, está falando especificamente para pessoas afastadas, para pessoas não crentes, me responda, o que te levou a se afastar? O que te levou? Você poderia chegar hoje em casa, diante do espelho e dizer assim, Deus, quem me fez me afastar de ti foi o Senhor mesmo. Você não vai poder dizer isso. Você poderá até dizer que quem me fez afastar da igreja foi a própria igreja. Quem me fez afastar da igreja foi o pastor, que eu não gosto do jeito dele. Mas tem pastores aí muito diferentes de mim por aí, eu aconselho você até ir a uma outra igreja. Porque tem muita gente diferente de mim por aí, tem muita gente, os pastores são diferentes. Mas eu sei que a reclamação geralmente é essa. O pastor não me visitou, porque às vezes a gente é obrigado a adivinhar quem está doente. Né? Quando a gente pastoreia uma igreja pequenininha, eu me lembro, já pastoreei igreja pequena, lá no meu comecinho, em um mês eu visitava a igreja toda. Por quê? 40, 50, 60, 80 pessoas, vou num dia, em 3 casas, vou numa outra casa, mais 2, de repente tinha visitado todo mundo, mas numa igreja do tamanho da nossa, a gente tem que trabalhar assim como médico, a gente espera que as pessoas cheguem para a gente, para dizer o que estão precisando, e o gabinete está aí, e eu nunca me furtei a atender, nem os pastores, e nem de ir na casa de ninguém que fala, eu preciso que o senhor vá lá em casa, mas é assim como médico, nenhum médico adivinha que você está doente, né? Ele espera que você diga. Portanto, é possível que alguém tenha se irritado com a pregação, é possível que alguém tenha se irritado, porque é comum. Deus falou para mim, Deus falou para a igreja, Deus falou na palavra em Ezequiel. Tem alguns que vão fazer cara feia porque eu vou mandar você falar, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles precisam saber que tem um profeta lá que está dizendo apenas a verdade. Então, nós precisamos saber. Ou então você se decepcionou com o irmão, hein? Um irmão, irmã, e aí juntou isso para ser justificativa para abandonar a fé. E nesse abandonar, eu preciso incluir também, às vezes, nem todos, né? Graças a Deus, mas alguns que até mudam de igreja.
Eu que ando por aí, sou pastor há 34 anos aqui, já vi muita gente chegar para essa igreja, já vi muita gente sair dessa igreja. Eu posso lhe garantir, sem nenhuma possibilidade de errar, que 85% ou 90% das pessoas que saíram da nossa igreja estão no mundo hoje, eu as conheço. Por isso eu não digo 100%, porque tem gente séria. Mas a grande parte foi atrás de luzes novas e percebeu que não as encontrou. E gradativamente foi de novo ao chiqueiro de porcos. As luzes. Quem sabe foi uma garota, hein? Uma garota que te encantou tanto que disse a você que ser crente é papo furado. Ou aquele rapaz que você começou a namorar, mas crente, tem que ir à igreja. E aí o namorado foi te tirando, foi te levando, foi te arrastando, te chamando de meu bem, mas te afastando para longe de Deus, para longe da igreja de Jesus, para longe do reino de Deus. E você foi indo, e não percebeu, e agora está longe. Quem sabe foi a faculdade, é um lugar de estudo, da gente aprender e de crescer. Hoje ela não é só isso, ela é um lugar de proclamar. Há mais de 20 anos que nós estamos sendo trabalhados, vacinados para sermos comunistas. Há mais de 20 anos que tenho acompanhado a história do Brasil, sabe que é uma lavagem cerebral, e a garotada, coitada, que se sente muito intelectual, entra para a faculdade achando que vai ser legal se a gente for igual a Cuba, se a gente for igual... Você conhece alguém que saiu dos Estados Unidos, fez uma viagem de barco, correndo perigo para vir morar em Cuba, que os Estados Unidos é muito ruim? Você conhece? Você conhece alguém que está sobrevivendo de maneira bonita, empresarialmente em outra área, que resolveu que vai deixar tudo, que vai ser comunista, vai dar tudo para os outros? Mas essa faculdade fez com que a garotada acreditasse nisso. Eles estão estudando, mal sabem eles que vão se formar e não vão ter nada, né? E os intelectuais da nossa televisão, os nossos artistas, eles todos falam que maravilha morar em tal lugar, mas eles mesmos moram aqui. E eles mesmos ganham bastante dinheiro aqui como profissionais. Então, mas infelizmente eles conseguiram, e não é um trabalho qualquer não, irmão. Você não tem ideia da capacidade que o comunismo tem de graçar a sua iniquidade, o seu ateísmo, e sabe, e com isso eu não estou dizendo que todo mundo tem que pensar só do meu jeito, votar no mesmo candidato de direita ou de não sei o que, não, eu só estou dizendo do perigo, porque o comunismo não é só uma filosofia política, o comunismo é uma instituição filosófica e teológica, cujo objetivo é esmagar pessoas. Você não conhece nenhum país que tenha o comunismo instalado e que o povo esteja bem. Você não conhece, nem eu, e eu já viajei para alguns deles, que quando a gente vai pregar, ficam sentados policiais vigiando o que a gente vai dizer. Mas a garotada está aí, Lula presidente. Lula, há poucos dias disse, Denilson, que ele servia para ser pastor. Viu aquilo? Eu tenho um jeito para ser pastor. Só se for pastor pé de cana, né? Mas a garotada está aí, Lula livre, ladrão, condenado 2 vezes, não está na terceira porque mais corrupto do que ele, de quem dá o Supremo Tribunal. Então é impossível caminhar com essa gente. A única coisa que o Brasil tem hoje a favor dele é o povo. Mas a garotada está iludida e muita gente afastou, porque crente é alienado. Você crente nada. Afinal de contas, Darwin, o exemplo do socialismo comunista, disse que nós viemos do macaco. E esse negócio de que nós viemos de Deus, isso aí é coisa para minha avó. Para mim não, hoje eu tenho certeza que eu vim do macaco, que minha tataravó era uma chimpanzé. E é isso que estão iludindo o povo. E é impressionante como essas lavagens cerebrais conseguem inundar. Mas não é só a faculdade. O emprego, quantas pessoas afastaram de Cristo por causa de um emprego? Começou a trabalhar e descobriu que lá tem um amigo que gosta de ter umas 2 mulheres, diz que você é muito bobo, que você tem uma mulher só, né? Que ele sai sexta-feira depois das 7 da noite, enquanto você vai para casa, está lá com aquela esposa de sempre, ele vai para as novidades. E aí você começou a fazer aquelas justificativas. Igreja só tem hipócrita.
para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. Já ouviu isso? Só 1 milhão de vezes, né? E aí começam a racionalizar o pecado. E Satanás impinge nas pessoas. E aí as pessoas vão se afastando, as drogas, as luzes do mundo. Esse rapaz aqui foi embora por causa das luzes. Ele disse, me dá meu dinheiro para cá, pai. E olha, gente, você não sabe as implicações dessa ida embora dele. Por quê, pastor? Eu vou dizer por quê. Porque naquela época, como aliás até hoje, a herança só é recebida depois que o pai morre. Ao pedir a herança com o pai vivo, ele está dizendo assim, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor morreu, a vida para mim, com o senhor acabou, me dá para cá o que é meu. Ele estava declarando a morte do pai. Sim, ao pedir a herança, ele declarou que o pai não era mais nada. Eu quero o que é meu. E a morte do pai, há muitas pessoas que precisam ter cuidado para não estarem sem perceber declarando a morte do seu pai, a morte de Deus na sua vida. Para mim Deus morreu, estou aqui vivendo o dia de hoje. O que vai acontecer depois que eu morrer eu não sei, mas eu estou aqui vivendo, esperando a vida passar e pronto. Minha gente, aquele rapaz decretou a morte do pai, pegou tudo que tinha e foi embora. Só que a vida não é assim, né, gente? Mesmo que a televisão fica dizendo lá para a gente fumar cigarro, vai ao sucesso com Hollywood. O uísque tal, dá sempre aparecendo uma pessoa muito bonita com aquelas coisas na mão. Que a novela Malhação, quando uma menina de 15 anos fica grávida, eles batem palma, mas ele não fala o dia seguinte da vida dessa menina. Como é que vai ser dali para frente? Ele não fala dos pobres homens bêbados tomados pelo alcoolismo. Mas esse rapaz se enganou com isso tudo e foi. E chegou lá com todo o dinheiro que tinha. O texto diz que ele gastou com as prostitutas, né? Com as meretrizes. Gastou, foi para boate, foi para farra, foi para o baile gay, foi para todo lugar. Fez tudo o que quis. E aí, como você só gasta e não trabalha, acabou. E aqueles amigos que ficavam toda hora, e aí, olha cara, hoje tem um sambão em tal lugar, olha cara, hoje tem uma roda não sei o quê, olha, tem umas garotas aqui para a gente sair, tal. Foi acabando, essas pessoas foram acabando, por quê? Porque ele bancava tudo, bancava o motel, bancava a gasolina do carro, bancava tudo, mas foi acabando. E quando acabou, disse que não tinha ninguém que queria dar nada a ele. Acabou. Sim, esse menino se viu nessa situação. E quando ele estava nessa situação terrível, ele conseguiu pensar um pouco, graças a Deus. É por isso que quando a gente faz cultos como esse, para trazer os nossos amigos, nossos queridos irmãos, é para que cada um de nós consiga pensar. É só pensar. Ele pensou, estou aqui passando fome, foi comer com os porcos. Um homem que era rico, agora está trabalhando no meio da lama dos porcos e comendo com porcos. Nada contra pessoas que precisam trabalhar aqui, mas isso é só para identificar a situação daquele rapaz. E diz o texto que nem os porcos queriam dar nada para ele comer. Foi comer com os porcos, mas ninguém lhes dava nada. Já imaginou isso? Ele está lá no Siqueiro dos Porcos, com a fome naquela bolota velha, aquele feito de pepino estragado, querendo comer aquilo para não morrer de fome. E quando ele chega perto, o porco... Imagina, que tristeza chegou esse rapaz. Jesus dá uma parábola bem forte, falando do nível pior de todos que alguém é capaz de chegar. Foi ali que ele pensou, eu estou aqui comendo com os porcos à toa, lá na casa de meu pai, lá na igreja eu posso ser feliz de novo. Primeiro, encontrar-me com meu pai, e vou dizer para ele, pai, eu estou aqui, eu não sou digno nem de ser chamado mais teu filho pelo que eu fiz, mas se o senhor conseguir me tratar como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados, já basta para mim. Se o senhor conseguir me tratar como um deles, já me basta. O que eu quero, pai, é voltar a comer normal. O que eu quero é voltar a viver o cristianismo normal, a vida normal. Senhor, eu não quero mais ficar nesse estado, procurando comer com os porcos e nem ali consigo.
todo sujo de lama. Esse era o estado. Vamos olhar agora, você pode contar essa história, como foi que o pai tratou desse, porque depois eu vou falar do outro, para ver se alguns de nós nos identificamos também com ele. Esse aí, as luzes afastaram, a ilusão do mundo o afastou. As ilusões do mundo fizeram ir, achando que estava tudo bem lá no mundo. Algumas pessoas fazem isso. Pessoas que frequentam a igreja a vida inteira, mas na ilusão de que não precisam tomar decisão. Domingo passado, eu preguei sobre batismos, e eu estou feliz de algumas pessoas terem sido sacudidas por isso, porque algumas pessoas frequentam a igreja, mas acham que o batismo é uma coisa dispensável. Mas será que é? Se Jesus mandou fazer, então faz, meu irmão. Ele diz, prega o evangelho, depois batiza o que crê. É igual que nós fizemos aqui hoje pela manhã, a ceia do Senhor. Por que nós ceamos? Aquela coisa tão simples, um pouquinho assim de suco de uva, um pedacinho de pão. Mas ele disse, façam isso todas as vezes em memória de mim. Se ele mandou, então é muito importante, é indispensável, precisamos fazer. Amém ou não? Bem, como foi que Jesus tratou esse pobre rapaz nesse estado? Primeiro, eu posso lhe dizer que enquanto ele estava lá no mundão, gastando, e daqui a pouco entre os porcos, o pai ficou de braços abertos, esperando pelo filho. Não desistiu daquele jovem, filho dele, em nenhum momento, ainda que tenha respeitado o desejo dele de ir embora. Quando ele disse, pai, dá tudo que é meu que eu vou embora, o pai não disse para ele não ir, e disse, está proibido de falar nisso, não te dou fazenda, não assino cheque nenhum, nada disso. Quer ir embora, filho? Toma. Quer ir embora? Quer viver com os porcos? Toma. Mas a Bíblia diz que Jesus, aqui na figura do pai, não desistiu desse rapaz, de tal maneira que se você ler o texto outra vez, quando chegar em casa, você vai descobrir que quando aquele menino decidiu voltar para casa, todo manquejando, todo machucado, por dentro e por fora, você vai descobrir, meu caro irmão, minha cara irmã, meus amigos, que antes que esse menino se precipitasse para se aproximar do pai, o pai deixou da casa e diz que ele estava do lado de fora esperando o filho voltar. Então ele, de braços abertos, recebeu o filho de volta, de braços abertos. Ele tomou a iniciativa. O fato dele estar do lado de fora esperando o filho de braços abertos significa o quê? Que um filho tinha ido embora, mas que ele jamais desistiu daquele filho. Sabia disso? Você pode ter sido nessa igreja, de outra igreja, participou de tanta coisa, abençoou tanto, foi embora. Você pensa que Deus desistiu de você? Quero te informar que Deus te ama tanto que não desistiu. Ele continua esperando de braços abertos a hora que você vai dizer, levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Levantar-me-ei e voltarei para casa, para minha casa. É exatamente isso que aquele pai fez. Ele abriu os braços e ficou esperando o filho voltar. A iniciativa foi dele, não desistiu do filho. E quando o filho voltou, chegou perto dele, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um jornalista. Você pensa que o pai ficou, poxa filho, você não devia ter feito isso. Poxa filho, olha só, que lambança, não, o pai não julgou. Quando ele acabou de falar, o pai chamou os empregados, mata esse bezerro de ouro, vamos fazer uma festa porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Não houve julgamento. E é isso que eu queria que você entendesse. O Senhor não vai julgar você com a sua volta, a igreja não vai julgar você com a sua volta. Eu sei que é possível passar por algumas coisas que eu vou até te prevenir. Como não faz muito tempo atrás, nós estamos num determinado culto aqui, e alguém depois me contou o que aconteceu, que chegou uma pessoa que estava há muito tempo sem vir à igreja, estava afastada, aí chegou, e você sabe que as pessoas às vezes que estão afastadas, elas chegam assim, tanto quanto tímidas, né? Aí quando foi entrando na porta, alguém olhou, não acredito que você esteja aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Escuta, o pai não disse para o filho, por que você fez isso? Ele mandou dar uma festa por causa da volta do filho. É isso que o pai quer fazer hoje aqui. Ele não quer julgar ninguém.
A Bíblia diz: o Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar o que se havia perdido. O dia de julgamento é muito mais para frente ainda. Hoje é simplesmente perdão, hoje é dispensação da graça, hoje é tempo de graça, hoje é tempo de reconciliar-se, hoje é tempo de voltar e receber o abraço de Deus e da igreja de Deus, o abraço de Cristo e do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha, cuidado com o que você ouve de igreja por aí, sabe por quê? Porque eu sou um daqueles que analiso a igreja todo dia, mas a amo e a defendo. É aquele teu negócio, não é? Meu filho tem um monte de defeito, mas não fala mal não, deixa que eu falo, né? Deixa que eu falo, deixa que eu repreendo, é comigo isso, né? Não, com vocês não. A igreja de Jesus Cristo é o melhor lugar do mundo. Eu criei meus filhos, eu me casei numa igreja batista, eu estudei numa igreja batista, eu sou pastor batista há 40 anos e vou morar no céu. Não sei se lá vai ter assim, aqui é batista, aqui é presbiteriano, acho que não. Claro que não, né? Mas o que eu sei é que nós vamos estar todos lá. Portanto, tenha cuidado. Não, se eu voltar, vai ficar olhando, todo mundo olhando para mim. Pastor Sudaco, como é que vai ser? Eu vou... Não, irmãos, a porta está aberta. E não tem ninguém aqui para julgar você. Se existe uma igreja que dá chance às pessoas, é essa aqui. Que tenta de novo, é esta aqui. Que tenta começar de novo, é esta aqui. Portanto, não decrete a morte de Deus. Mas volte. Chegou a tua hora. Você não vai se transformar em pessoa perfeita, mas foi exatamente o que esse pai fez. Estava esperando o filho, como ele está hoje aqui. Está esperando. E quando o filho voltou e declarou o seu pecado, nenhuma censura, nenhuma pergunta por que aconteceu aquilo atrás, apenas disse: esse filho estava perdido e foi achado. Faça uma festa, porque é isso. Você não tem ideia, nesse friozinho aqui que a gente fica aí sentado, eu sei que vocês estão encolhidos, porque aqui nessa nossa igreja tem uma determinada hora, dá um vento nas pernas, terrível. Vocês estão me aguentando aí assim? Eu não, estou bem, porque estou gesticulando. Então, a casa de Deus tem as suas coisas, mas eu sei que continua sendo a casa de Deus, e que você está aqui para receber graça de Deus. Graça de Deus. Agora vamos dar uma olhada, antes de terminar, para o filho mais velho, o outro irmão dele. Eu disse, são dois pródigos, são os dois afastados do pai. Só que um, e esse agora, não saiu de casa. A vida inteira na igreja. A vida inteira. Sim. Ele representa aqueles que Jesus citou aqui, para representar aqueles que não foram embora, mas viveram e jamais foram verdadeiramente da casa do pai, ainda que vivendo ali. Jamais se caracterizou, se comportou como filho, e nem como irmão. Ele não chama o pai de pai, esse teu filho, e não chama o irmão de irmão, esse teu filho. Ele não se considerava nem filho e nem irmão. Seu interesse em ficar na casa do pai, a igreja, era se dar bem em tudo. Por isso que a reclamação dele foi qual? Poxa, pai, eu nunca saí daqui, o senhor nunca me deu um bezerrinho para comer com meus amigos. E o pai disse: filho, tudo isso aí é teu, pode pegar lá, vai lá na geladeira, no micro-ondas, onde quer que for, pega lá, porque tudo é nosso. Mas o interesse dele é o seguinte: isso aqui é só meu. Eu não fui embora, sabe por quê? Que eu tenho interesse só, que eu estou aqui para ver se eu me dou bem, e por isso que eu tenho tanta preocupação com esse tipo de evangelho que é pregado, em que a vida, o tempo todo o cara fica prometendo boas coisas para as pessoas, que ele vai se dar bem, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ficar rico, basta botar um papelzinho na fogueira que vai comprar apartamento novo, casa nova, e o evangelho não é isso. Antes de querer qualquer coisa do Pai, você precisa querer o Pai. Antes de querer qualquer coisa de Deus, você precisa querer Deus. Antes de desejar os benesses de Deus, Ele quer que você o conheça e queira a Ele. Por isso Jesus certa vez disse: vocês me procuram só por causa do pão que perece, só por causa dos milagres que eu faço. Vocês não estão atrás de mim, vocês não me amam de verdade. Pois é, aquele moço não tinha amor pelo pai e nem pelo irmão.
Tanto que quando o irmão voltou, ele ficou irado. Por ele, o irmão tinha que ficar no mundo para sempre. Por ele, o melhor lugar para o irmão dele era no mundo onde já estava. Ele ficou irado com o pai. Poxa, tu vai receber esse rapaz de volta? A alegria do pai e do irmão que voltou provocou ira nesse irmão mais velho. Provocou ira, você acredita nisso? O irmão mais velho ficou irado porque o mais novo voltou. E ficou extremamente decepcionado com seu pai. Sim. Por causa disso, tinha uma festa correndo lá dentro e ele não participou. E o pai disse: filho, tem uma festa lá. Os empregados disseram: essa festa aí é porque seu irmão voltou. Não vou entrar não. Perdeu a festa por causa de ódio, ira, por falta da comunhão com o pai. Ah, quanta gente tem perdido a festa. E quando eu digo festa, não estou falando só em festas humanas. Nós ontem tivemos aqui uma linda festa de jovem, legal, isso tem a sua hora, isso tem o seu propósito, tem o seu compromisso, mas eu estou me referindo aqui, é a festa de Deus, é o culto, é a alegria de adorá-lo, com intensidade, maravilha de Deus. Há muitos perdendo a festa, por amar a si mesmo, muitos que nunca saíram da igreja, mas nunca foi por causa do amor a Deus, o Pai, nem muito menos por causa do amor à igreja, ao povo. É amor a si mesmo, é amor à sua própria maneira de se dar bem. Na verdade, esses nunca foram filhos fiéis, os que ficaram em casa assim, dentro da igreja, mas há anos afastados de Deus. Dentro da igreja, eu estou falando com boa parte dos que estão em casa agora, dentro da igreja, mas afastados do seu Senhor, dentro da igreja, mas sem nenhuma comunhão íntima com o Pai. E como é que o pai tratou desse filho mais velho? Nós vamos ver aqui como é que o pai tratou desse irmão mais velho. Primeiro, o pai foi ao seu encontro fora de casa. Você viu o verso 28? Quando disseram para o pai: o seu filho mais velho está lá fora, não quer entrar não, porque tem festa para o irmão dele, ele está com raiva. O pai saiu de dentro de casa e foi lá onde o filho estava. Que coisa maravilhosa é saber que Deus vai ao seu encontro, que o Senhor Jesus sai de onde está para ir procurar. Não é assim que a Bíblia diz na parábola das ovelhas perdidas, que também, parábola esta que também está em Lucas 15, diz que o pai deixa, o pastor deixa as 99 e sai à procura daquela que se perdeu. Escute, o Senhor sai de dentro da casa e vai à procura de você fora da casa. Lá onde você está hoje, lá na sua distância, lá no seu distanciamento por causa desses motivos todos que já abordamos aqui e tantos outros, mas Ele, meu irmão querido, minha amada, guarde isso, Ele vai ao teu encontro. Esse rapaz se sentia merecedor das bênçãos, por isso ele disse: eu merecia, o Senhor nunca me deu. Mas o pai não queria saber disso, foi ao encontro dele para salvá-lo, lá onde ele estava. É aqui hoje. Seu coração está longe, mas ele vai lá te buscar. O seu espírito se afastou, ele vai lá te buscar. Ele larga nós, as 99, larga-nos aqui, larga no sentido de apenas deixar sob a provisão da nossa vida cristã, e então vá com a sua provisão para o que se afastou. Quer saber mais? O pai lembrou aquele filho que estava em casa, mas tão infeliz. O pai lembrou-lhe que havia uma grande herança para ele. Quando diz assim: filho, tudo que é meu é teu, tudo aqui é teu. Sim, não reclame, sabe por quê? Porque mesmo que você não tenha dinheiro na poupança, mesmo que você não tenha o carro mais bonito do mundo, mesmo que você não tenha tanta coisa e às vezes até passa dificuldade, a herança eterna de Deus é tua. Quando partirmos deste mundo, nós vamos herdar a vida eterna.
A Bíblia diz que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com as bênçãos que hão de ser reveladas. Então Ele manda eu dizer a você que está na galeria, a você que está aqui embaixo, o quê? Ele manda lhes dizer: não se preocupe com o hoje, porque o seu amanhã está garantido. Tudo que é meu é teu, o céu é teu, a alegria do céu é tua, a paz do céu vai ser tua, a vida lá sem doença, sem enfermidade, onde você vai pisar em ruas de ouro. Fica tranquilo que lá no céu o asfalto é feito de ouro. Você vai poder pisar nessas coisas, porque é lá que você vai morar, aleluias, é lá que você vai viver. Mesmo assim, o pai respeitou, não obrigou o filho a entrar. Por isso hoje aqui, nós não podemos obrigar ninguém. Se eu pudesse, mas não posso. O apóstolo Paulo chega a dizer: se eu pudesse, eu lhes dava minha própria alma. O pai aceitou a decisão dele de não entrar em casa. Por que será que você está perdendo a festa de Deus? Não estou perguntando quantas festas outras que você foi. Estou perguntando sobre a festa de Deus. E geralmente se perde festa por causa de ciúmes, inveja, frieza, rancor. Essas coisas fazem pessoas perderem a festa. Elas estão dentro da igreja, como esse filho mais velho, mas a festa está lá, ele está cá porque ele está com inveja do irmão, porque ele está com rancor do pai. Quem é que pode adorar a Deus com liberdade, com rancor contra Deus? Quem pode liberar o coração para adorar a Deus que está com rancor? Diz aqui: eu estou zangado porque o Senhor cuidou do teu outro filho. Frieza. Quem pode adorar a Deus com coração gélico, frio, com rancor? Podemos cantar, mas não adorar. Sim, o Senhor avisou para ele: fica tranquilo, porque tudo que está aqui é teu. Por que você está reclamando? Por que você está perdendo a festa? A festa está rolando lá dentro, está legal a beça. Vamos lá tirar um retrato com seu irmão que voltou. Não me interessa meu irmão ter voltado, não me interessa a festa, já que não é para mim, eu não quero. O Senhor tratou dele assim. Primeiro foi o encontro dele, saiu dentro da festa e foi lá para encontrá-lo. Segundo, mostrou para ele toda a riqueza que era dele. E é isso que ele quer fazer hoje. Que você jamais esqueça que você é rico em Cristo. Que tudo que o Pai conquistou na cruz é direito nosso. Amém? É dom de Deus. Tudo que o Senhor conquistou, não é assim que diz o cântico? Tudo que Jesus conquistou na cruz. O que mais? Direito. Tudo é nosso. Amém? Agora o terceiro personagem, o pai. O pai que nessa história aqui, como eu disse, é o próprio Deus. Qual é a grande lição? Eu já falei aqui algumas lições que o pai deixou, né? Através do tratamento do filho que foi embora, do filho que ficou. Mas agora, qual é a grande lição que ele deixa para nós, a partir da experiência desses dois filhos? Qual é a grande lição? Não importa se você se afastou da igreja ou não, ou se ainda está dentro dela. Se você precisa de reconciliar-se com seu pai, se você precisa de entrar numa comunhão íntima que você perdeu por outros motivos, até mesmo às vezes para o trabalho da igreja. Eu estou tão ocupado com o que eu estou fazendo que a comunhão com Deus foi embora. Eu sou tão Marta, ocupado com os haveres, que eu esqueci de ser Maria, sentar para estar perto dele. Não importa você estar longe, não importa se você está aqui, se você precisa de maior comunhão, se você precisa de um momento, mover novo de Deus na sua vida, se você quer realmente voltar a sentir-se filho de verdade, então, o Pai está de braços abertos, esperando você hoje. E tem mais, está indo ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro, só não vai te encontrar hoje se você sair da frente. Se você fugir, Ele está indo ao seu encontro. Amém, irmãos? Ele está indo ao seu encontro. Esse é o trabalho do Pai. Esse é o trabalho do Pai. Não importa se você foi embora.
O mundo te levou, você nunca mais foi à igreja, nunca mais... Está no mundo, está distante. E alguns, como eu disse, dando a impressão a si mesmo, enganando a si mesmo, de que eu estou muito bem assim. Segundo, ele vai ao seu encontro porque ele espera por você. Não importa se você ficou dentro da igreja, se você saiu da igreja ou se você continua dentro, porque dentro da igreja existem pessoas sem comunhão com Deus. Os pais de Jesus, uma certa vez, levaram ele para o templo e foram embora, esqueceram de Jesus, que tinha 12 anos. Daqui a pouco voltaram desesperados e ele estava dentro do templo. Você quer saber? Os pais de Jesus perderam Jesus dentro da igreja. Existem pessoas perdendo Jesus aqui dentro, perdendo a essência que Jesus é para mim aqui dentro, perdendo a comunhão íntima com Ele e achando que está em comunhão, porque a gente está sempre mais preocupado em fazer do que ser. E é por isso que quanto mais a gente faz, mais a gente acha que recebe aplauso do céu. E é isso que a gente precisa aprender. Ele está de braços abertos para reconciliar a gente. Amém ou não? E os porcos? O quarto personagem. Quer saber? Ou deixa isso para a semana que vem? Semana que vem nem eu estou aí, né? Os porcos é simples. Os porcos, eles continuam lá no chiqueiro, no meio da lama, comendo bolotas, porque eles gostam disso. Tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui. Os porcos continuaram lá. O filho saiu de lá. Os porcos adoraram a lama, adoram a lama, adoram o pecado, adoram estar longe de Deus e ficam lá. Esse é o seu caso? Quer permanecer distante da fazenda do pai, da casa do pai? Optou pelo chiqueiro? Optou pelo mundo? Porque não importa, meu irmão, você pode até não estar fazendo coisas assim, que a gente chama de coisas exacerbadas, de erradas, mas o simples fato de você ter abandonado Deus, ou se afastado dele, perdeu a comunhão íntima, o simples fato de você não estar em comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo, o simples fato de você estar voando, procurando igreja para ser feliz, porque você não consegue amar povo nenhum. Nesses 34 anos, o que eu tive de convite para ir embora daqui, mas eu amo esse povo de Barra do Imbuí, sou apaixonado por esse povo, ninguém me tirou daqui, mas ali a luz está mais forte, vá com a luz para onde quiser, eu estou aqui na meia luz da minha igreja. Você deixou por quê? Diz. E nesse culto, os porcos preferiam ficar onde estavam. Não é o seu caso. Hoje é o dia de seu reencontro com o seu Pai do céu. E quem sabe com a sua família. Tem gente que está precisando literalmente voltar para casa. E eu usei essa figura, porque Jesus usou parábola, eram figuras, né? Usadas pelo Senhor, simbólicas. Mas eu estou falando também da parte literal. Existe gente que olhou assim, sabe de uma coisa? Não quero mais essa mulher não, vou embora. Sabe de uma coisa? Esse marido aí, eu vou embora, não quero mais não, mas ele pediu de joelho para voltar, não quero. Mas por quê? Porque não quero. E ele também não quero, estou indo embora. Ei, vai para o chiqueiro? Vai preferir aquela meretriz? Aquela que meteu-se no meio do seu casamento, está perturbando o seu lar? É isso? Prefere ficar com os porcos? Quem sabe hoje é a hora de pegar, dar um abraço na esposa, no esposo e dizer: eu pequei contra Deus e errei contigo. Você também errou comigo, mas a gente pode consertar isso. Literalmente é a hora também de reconstrução de famílias. E por favor, se houver aqui, por exemplo, né, um marido e esposa reconciliando-se, e que tiver um filho em casa magoado que o papai foi embora, se o papai voltar, não faça cara feia. Se você está magoado, vá procurá-lo para conversar, mas não deixe ele se sentir que não pode voltar para casa. Não deixa ele ou ela se sentir que não deve voltar. Receba o seu filho que foi embora. Abra os seus braços e receba-o. Não é isso?
receba o seu filho. O Dr. Billy Graham, na sua autobiografia, antes de morrer, escreveu sobre o seu filho Franklin, que hoje é o líder, vai vir até no Brasil, do ministério do Dr. Billy Graham. Seu filho Franklin, que foi viciado em drogas antes de ser crente. Um dia, o pastor Billy Graham acorda de madrugada, coloca o seu agasalho em cima do pijama, vem à porta, está carro de polícia, e o filho dele saindo de dentro de um carro de polícia. O cara tira a algema, filho do Dr. Billy Graham, drogado. E o Billy Graham disse, e o policial diz assim: pastor Billy Graham, quando soubemos que era o teu filho, nós preferimos entregar ao Senhor do que a cadeia. E o pastor Billy Graham diz: muito obrigado. E quando estava todo mundo assim com aquele garoto, ele botou o braço em cima do garoto e disse: filho, vamos embora. Chegou dentro de casa, não acordou a dona Ruth, a esposa, foi na cozinha e disse: filho, quer um café? Quer um café? Filho, você jantou hoje? Hã? Por causa disso, Franklin escreveu um livro, O Filho Rebelde de Billy Graham. Por causa desse amor, ele hoje é um dos maiores evangelistas que o mundo conhece. O Filho Rebelde de Billy Graham, que foi simplesmente recebido, e que ninguém em casa fez cara feia porque ele voltou. Ninguém vai fazer cara feia aqui. Nós nos regozijamos na graça de Deus e na volta dos seus filhos, porque isso que acontece com todo mundo, com muita gente, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nenhum de nós está imune a isso. Os porcos, os porcos continuaram porcos. Era da natureza deles ser porcos, não é da sua e nem da minha.